nossas caras e bocas. Nossa nova identidade. Quem aqui já tirou a nova identidade? Já precisa nem do RG, né? Agora é só você quer. Aqui no aeroporto, se você marcar, agendar lá o horário, você vai lá. A primeira é gratuita, você nem paga. Você vai precisar fazer essa nova carteira de identidade que você quer. Então, já aproveita o balo da sede, rapaz, já vou fazer a minha nova identidade agora com o coração novo. Minha foto vai ficar até bonita, não vai precisar nem botar no filtro. Vai natural, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Quarta-feira, no culto, veio uma irmã. Eu falei, cara, tá parecendo a Gisele Bündchen, de tão bonita que ela tá. E ela já começou a desfilar na passarela da Ohana, porque é nítido. Tem que ser curioso, pai. Quem será que é? Todas as mulheres irmãs da Ohana são lindas. Amém. São bonitas, são abençoadas, porque elas são templo do Espírito. Jesus está no coração delas. Amém? Eu podia até aplaudir o Senhor Jesus pela Mas como é lindo ver o trabalhar do Espírito com a palavra de Deus, quando as pessoas se abrem para serem curadas, restauradas e transformadas por essa boa mensagem. Não é do Guto, não é da Aldana, é do reino dos céus. Amém? Então você que trouxe a Bíblia, abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos ler o 22. Jesus é batizado no Rio Jordão. E depois o próprio Espírito de Deus leva ele para onde? Para o Costão Santinho ou para o deserto? Para o deserto. Não foi o inimigo, foi Deus que o levou para o deserto. Já Lucas 3, 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Olha que coisa linda. Quando nós oramos, o céu se abre sobre nós, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz, ou seja, em ti eu me agrado, em ti eu me alegro. Então, Jesus sai das águas do Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele e o Pai confirma: Você é meu filho amado. Você tem essa consciência que você é filha e filho amado de Deus? Ou será que você ainda tem dificuldades de crer e de entender essa verdade espiritual? Esse mês Deus vai desbloquear, Deus vai aplanar estradas, veredas, caminhos, para que você realmente possa se relacionar com Deus, sendo teu Pai, porque a nossa nova identidade é de filho. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te bendizer por essa manhã de o Senhor se mover no nosso meio, na Ohana, amanhã de o Senhor nos trazer direção, não só para o domingo, não só para a semana, mas para o nosso mês de maio que nós estamos iniciando, Pai. Queremos reforçar que somos completamente dependentes do Senhor Jesus Cristo. Nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossa comunidade Ohana
ela está em tuas mãos para que o teu reino venha e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Que o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito do Senhor, o Espírito Santo, tire as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar, entender claramente a nossa nova identidade em Cristo Jesus, e que os frutos falem por si só. Não que precisamos ter uma retórica, mas as pessoas identificarão os frutos de Jesus sobre as nossas vidas e glorificarão ao Pai por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lucas 4, agora nós vamos dar um pulinho, versículo 1 ao 4. Lucas capítulo 4, verso 1 até o 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está lá em Deuteronômio 8, né? Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja que interessante. Jesus está por iniciar o seu ministério de pregação, de trazer e manifestar a mensagem do reino dos céus na terra. Ele passa pelo batismo das águas, o Espírito vem sobre ele, o Pai fala a seu respeito da sua verdadeira identidade como filho amado de Deus, e em seguida o Espírito leva ele para o deserto para ter um momento, né, de vitória, porque o próprio povo hebreu passou pelo deserto, mas foi derrotado, foi morto. E muitas vezes nós até queremos fazer algo parecido com o que Jesus ou o povo de Deus fez até no Antigo Testamento, achando que nós ainda vivemos aquela época, mas nós não estamos mais no Antigo Testamento. Precisamos entender que hoje nós fazemos parte de uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova dispensação, de uma nova era, de uma nova época de Deus se relacionar conosco. E aí ele jejua 40 dias. Tem gente que morre fazendo esse jejum. Morre. Jesus jejuou. Eu vou fazer também. Ele tomava líquido, ele provavelmente tomava água, porque o nosso corpo precisa de água. Os médicos falam, a gente tem que tomar no mínimo 2, 3, 4 litros de água por dia no mínimo. Você tomar água? Não toma, então. Toma, não? Eu tomo. Toma. Os 4 litros? Nós tínhamos uma ovelhinha jovem, o rim dela quase parou, ela quase morreu, porque ela não tomava água. Mas Jesus, nesse propósito, jejuou. Por quê? Às vezes nós queremos fazer jejum sem entendimento e achamos que o nosso jejum é uma arma de chave de braço para que Deus nos abençoe. Se eu fiz jejum, agora tu vai ter que liberar a bênção, a vitória. Está aqui, aí como se Deus tivesse fazer assim, meu jiu-jitsu, bater 3 vezes, vencer, eu vou te abençoar. Sabe para que serve o jejum na nossa vida? Para a gente mudar, não Deus mudar. Vai continuar fazendo jejum? Faça, mas se alimentando de Jesus, não daquilo que é a tua vontade própria. Não escutei um glória.
Tem coisas que Deus desconstrói na nossa vida para construir da forma certa, gente. Não estou dizendo que a gente não jejua, eu jejuo também. Mas para que eu mude, para que eu me aproxime ainda mais de Deus, não adianta eu deixar de ter algum tipo de alimentação sólida, mas não ter tempo com Deus. Um jejum intermitente, tá, mas só deixa de comer. Se tu não tem tempo para orar, para ler Bíblia, para se relacionar em louvor, não jejua. Às vezes tem gente que trabalha pesado. Como é que vai trabalhar pesado sem comer? Vai passar mal. Às vezes imagina a irmã em casa fazendo comida para os filhos, o maridão pede, eu quero aquela macarronada polonesa, aquele cheirinho, e ela já perdeu a paciência, já está brava, já está dando pedala robinho nos filhos, já está dando voadeira no marido. Tá bem que eu estou em jejum! É esse tipo de jejum que você quer fazer para agradar a Deus? Pense com carinho. Porque o diabo veio para acusar e tentar Jesus naquilo que era a sua identidade. Deus havia falado recentemente com ele: tu és o meu filho amado. O diabo é tão nojento que ele já tirou o amado. Se tu é filho de Deus mesmo, está com fome, né? Transforma essa pedra em pão. Pega um atalhinho aí, faz aí. Não é Deus? Não é filho amado de Deus? Já faz logo, não faz nem um pão de trigo, um cacetinho, um francês. Faz um... é que é o nome daquele que está na Argentina? Oh meu Deus. Croissant. Já faz logo um croissant com queijo e presunto, um tomate junto aí, Jesus. Jesus tinha poder para isso? Eu creio que sim. Mas ele estava posicionado. E estar e receber e viver a nova identidade em Jesus é nós estarmos posicionados. Já que estamos falando de pão, eu sempre dou esse exemplo. Se você vai na padaria às 5 horas da tarde, aquele cheirinho que tem lá na França, uma fila, meu Deus do céu, tem mais gente aqui do que na ressacada para ver o jogo do Avaí. E aí tu pega a senha, fica esperando o cara te chamar. E não chama, meu Deus. Porque tu pegou uma senha errada, não era o pão. Era para receber as encomendas. O teu posicionamento estava errado, equivocado. E todo mundo que estava com a senha correta, posicionado na fila, saía com o pão fácil. Vamos tomar um cafezinho à tarde. E quantos que se equivocam naquilo que é a verdadeira identidade de Deus para a vida delas? Hoje, nós vivemos, infelizmente, os dias mais difíceis do mundo. Pastor, será que já é a grande tribulação, a pré-tribulação? Porque olha, o negócio está ruim, parece que vai piorar mais ainda. Existe uma crise mundial, existe uma crise política, econômica, na saúde, na educação e por aí vai. E eu creio que todas essas crises são decorrentes, obviamente, de uma crise pessoal, aonde as pessoas não sabem quem elas são, elas estão perdidas. Existe um mover, uma vibe agora que as pessoas falam: não, eu não sou gente, eu sou bicho. E ela vive como se fosse cachorro. Ela bota uma mascarinha, ela bota uma fantasia e tem alguém numa coleirinha levando ela. Au, au, au. Há uma vara. Pastor, é piada isso? Não. É a realidade onde nós estamos. As pessoas estão como Jesus falou: eu vim para as ovelhas perdidas, porque as pessoas estão perdidas. Não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, não sei se eu vou no banheiro masculino, se eu vou no banheiro feminino, para onde é que eu vou? Porque elas perderam a sua identidade.
identidade. Não sabem quem são. E aí, óbvio, há uma cultura no mundo que tem influenciado fortemente as novas gerações. Não vai influenciar nós que já estamos de cabelo branco. Elas vão pegar quem? As crianças, os adolescentes. Semana passada, no outro feriado, eu estava com o irmão da Vanessa lá na praia, dando uma aulinha para ele aprender a surfar. E aí, do ladinho nosso, tinha 3 adolescentes. E ficou claro, deu para identificar que estava tudo invertido, os valores. Eu falei, cara, não no sentido de julgar, não, mas a identidade se perdeu. As pessoas não sabem quem são mais. E aí, óbvio, entra aquela coisa, Maria vai as outras. Não, mãe, mas se eu não tiver vivendo e praticando o que elas fazem, elas vão me excluir, não vão me rejeitar, eu preciso estar junto. Às vezes agora tem umas brincadeiras na internet para adolescentes, né? Eles cheiram desodorante, né? Teve uma menina que morreu, 8 anos, a criança. Quando o pai chegou, estava o desodorante do lado dela, ela desacordada, e o celular. A falta de identidade nos destrói. E o diabo veio para tentar Jesus no sentido, vamos ver se ele está firme da identidade do propósito dele aqui. 40 dias sem comer, gente, olha. A pastora Ruth fica 12 horas, pensa na brabeza se ela não comer. Para dormir do meu lado é uma gatinha, mas para comer é um leão. Quem não fica mal-humorado com fome, gente? Vamos ser sinceros. Imagina 40 dias. Mas mesmo assim diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus venceu a tentação pela palavra. Está escrito, por mais que depois o próprio inimigo use da palavra para colocar ela num tempo e espaço incorreto, precipitado, Jesus permaneceu e venceu as outras 2 tentações, dizendo, está escrito. Então, quando eu me permito, eu me deixo, eu aceito a palavra de Deus, a palavra de Jesus no meu coração, eu vou ter vitória contra o diabo e eu vou viver a minha nova identidade em Cristo Jesus. Por isso que nós da Ohana amamos a Bíblia. Você não pode ser crente de podcast, eu não tenho nada contra podcast. Daqui a pouco acho que Deus vai nos dar um podcast. Uma ferramenta hoje em dia. Mas não posso ser, a minha fé não pode estar baseada na opinião dos outros. Meu podcast é esse. Sagrada Escritura. Não posso viver só de pregação de YouTube, gente, em casa. Tem gente que não cozinha mais, tem gente, a comida mais saudável é aquela que a gente faz. Só iFood, tudo. Você está me entendendo? Amém. Não posso ser superficial, não posso ser raso. Se eu tenho uma intimidade que foi dada pelo meu Pai, eu preciso me relacionar com Ele, porque quanto mais eu andar com Ele, mais parecido e semelhante eu devo me tornar a Ele. Alguns anos atrás a gente fez a apresentação da netinha da dona Alda. Um beijo para a dona Alda, minha parceira de Pilares, tem 77 anos. Vai lá ver o que a senhora faz de alongamento. Pastor, o senhor apresenta, batiza minha filha lá na praia. Bora batizar, apresentar. Lógico que eu não ia batizar com essa sua igreja, a gente apresenta, enfim. Aí foi os filhos. E eu não sabia. A filha dela que apresentou a netinha dela, não deu para entender. E o irmão da mãe da menina, cara, nossa, eles são parecidos. E eu nem falei nada, mas depois o professor disse, não, eles são adotados. Eu falei, como assim? Nossa, como?
Isso não parece com ela? Não, ela botou os dois, eram irmãos, estavam na casa lá, ainda quando pequenos. E ela pegou os dois. Intimidade, convívio, estar junto, permanecer presente. Tem gente que até hoje tem o pai vivo, mas ele é órfão de paternidade, porque por mais que o pai esteja vivo, não foi um pai presente. Quem está me entendendo? E aí vão ter sérias dificuldades de relacionamento, de desenvolvimento, pela falta da figura do pai. Então, pai, papai que está aqui hoje, teu filhinho ainda é pequeno, está crescendo, seja presente. Não adianta dar um iPhone para ele. Ele quer a tua presença. Essa semana eu vi um vídeo de não sei se era, eu acho que era pastor, uma igreja, pelo falar, o jeito dele era aqui da região de Blumenau, Jaraguá, Bruxo, ele chorando, porque ele estava achando o máximo que a filhinha dele, quando ele disse, vamos para o culto, e a filhinha, vamos papai, começa pequenininha, ele, quem vai à igreja comigo? Aí a mãe dele, a esposa dele falou, olha, não te empolga muito, porque ela descobriu que quando você diz para ela ir para a igreja contigo, ela vê que você fica feliz e alegre, mas o que ela quer é a tua presença, o que ela quer é um pai presente, e não está lá dentro da igreja. E aí ele entendeu a palavra que diz que nós, os pais, se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. Não adianta querer trazer a força do teu filho para a igreja, ele não vai se converter assim. Agora, vamos se converter a ele, amar ele, educar ele, estar junto dele. Pode ter certeza que ele vai querer o Jesus que tu se relaciona. Pode ter certeza disso. Amém? Então fica aqui esse alerta para nós que amamos a nossa família. Eu errei muito, ainda erro bastante. Estou falando para mim primeiro. Estou pregando primeiro para mim. Quanto muitas vezes eu estava convertido para a igreja, não estava convertido para os meus filhos. Hoje eu penso duas vezes. A minha primeira igreja é a minha família, a minha esposa, meus filhos. Depois eu venho servir vocês, vou cuidar de vocês, mas não adianta eu abandonar minha casa, meu lar e vir aqui cuidar de vocês. Paulo nos ensina que primeiro é a nossa casa e depois a igreja. Nossa primeira igreja é a nossa casa. Então fica essa reflexão, como está a tua família? Porque Deus quer estar presente dentro da tua casa, Deus quer estar presente dentro da tua família. Amém? Em nome de Jesus. Não sei nem se porque eu estou indo para essa. Mudou tudo. Vamos em frente. Precisamos fazer algumas perguntas para a nossa identidade nova. Quem eu sou? Da onde eu vim? Tem muitas pessoas que creem no evolucionismo, a gente tem que respeitar, vai fazer. Mas tem gente que crê no poder de Deus e que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então nós somos criacionistas. Se você crê que veio do macaco, levanta teu rabo aí, tio. Ninguém. Porque nós viemos do pó da terra. Deus fez lá em Gênesis, do barro, do pó, formou um boneco, soprou sobre ele vida. E Adão passou a ser alma vivente. E para onde eu vou? Você sabe para onde você vai? Quando juntar o teu pezinho, todo mundo vai juntar junto. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, mas só vamos para o céu depois que a gente morre. Paulo diz em Coríntios, todo mundo vai enfrentar. O último inimigo que nós vamos enfrentar e vencer é exatamente a morte. Deus não nos criou para morrer, gente. Deus nos criou para a gente viver, mas infelizmente o primeiro homem
errou, pecou. E nós herdamos dele essa natureza terrena, pecaminosa. A gente precisa entender isso. Romanos 3, 23 e 24. Estou dando para você hoje só a base, o alicerce, o fundamento que a gente vai trabalhar o mês inteiro. Então anote aí na sua agenda, no seu celular, para depois ler de novo, reler em casa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo entendeu claramente todo esse processo que a gente herdou de Adão. Às vezes a gente entende de uma forma muito... eu sou pecador porque eu peco. Não, você é pecador porque você é descendente de pecador. E por mais que você se esforce para não pecar, eu e você pecamos. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Se o primeiro Adão deu um defeito, um probleminha, o que Deus fez para corrigir, para alinhar, para ajustar? Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Está falando de quem? De Adão. Muito mais, eu gosto desse muito mais. Os que recebem o quê? A abundância da graça. E o que mais? O dom da justiça reinarão em vida, também por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo para os coríntios entenderem aqui, Adão pecou e a morte entrou, porque o salário do pecado é a morte, ok? E nós descendemos, nós herdamos essa herança de Adão. No começo a turma vivia 900, 700, 800, já pensou que vivia 900 anos? E como a iniquidade, o pecado e a transgressão da humanidade foram crescendo e se multiplicando, e o homem cada vez mais afastado de Deus, eu pensou, cara, o negócio... Ele primeiro dá um reset, né? Ele dá um... E vem o dilúvio, limpa a terra. Sobra só Noé, sua esposa, seus 3 filhos e Noé. 8 pessoas. O número 8 na Bíblia aponta e tipifica recomeço. Então Deus reiniciou através de Adão e sua família. Mas já de largada, quando a água baixa e ele faz a primeira vinha dele, e o vinho top das galáxias tomou uma primeira taça. Não, pastor, o negócio não pode embriagar, mas uma tacinha, uma massinha, uma delícia. Tomou a segunda taça, trocou uma ideia com a girafa, fez um céu com hipopótamo. Daqui a pouco já estava achando que a esposa dele era o tubarão. Se embriagou com a sua própria vinha. Aí você sabe o resto da história da humanidade. Por quê? Por que Noé também não fez a coisa certa? Se já que Adão não tinha feito. Porque Noé era descendente de Adão. Aí Deus falou, cara, se vocês viverem pecando, se arrebentando, se matando aos 100 anos, não vai sobrar para contar a história. Vamos encurtar. Eu vou ser tão bom que vocês vão viver no máximo 120 anos. Hoje fala para ai não, eu tenho, quero chegar, se eu chegar aos 80, vai que bom. Já vivi bastante. É assim ou não? Eu quero chegar nos 100 bem. Sou
surfando, fazendo maratona. Tudo é possível ao que crê. Assim como eu imagino, penso na minha mente, assim eu sou. Aí o diabo quer distorcer a tua identidade para que você se olhe no espelho e diga: cara, como eu sou feio, como eu sou rejeitado, como eu acho que eu sou o cocô do cavalo do bandido. E a tua autoestima vai lá, não para baixo, para as profundezas do inferno. Você não se sente amado, você não se sente aceito, você acha que Deus está bravo contigo, aí você já entra em crise, pronto, acabou. É assim que o diabo trabalha, para desconstruir a identidade que nós temos em Cristo. Se somos descendentes de Adão para o pecado e a morte, nós precisamos nascer de novo, para receber o Espírito Santo de Deus, a graça abundante, o dom da justiça através de Jesus Cristo, o sacrifício dele naquela cruz, para que a gente possa ter uma vida nova e reinar com Ele em vida. Já falamos aqui o que é reinar em vida. Muito bem. Dominar. Nós teremos domínio sobre as coisas, não as coisas terem domínio sobre nós. Você tem dominado as emoções, você tem dominado as finanças, você tem dominado a tua saúde. Você domina, porque isso é reinar em vida. Ou você é dominado por tudo isso? Isso faz parte da identidade. Por isso que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3,3. O que ele disse lá? A isto respondeu Jesus: em verdade, para ele falar duas vezes, ele está dizendo: verdadeiramente, eu vou te dizer, se alguém não nascer de novo, ou seja, renascer, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, já falamos aqui que o maior inimigo do reino de Deus é a religião. A religião são regras e dogmas e doutrinas que o homem inventou e manipulou para ocupar o espaço do reino de Deus dentro do nosso coração. Ou você vive religião, ou você vive o novo nascimento do reino de Deus. Então, se eu vivo religião, eu não nasci de novo. Eu continuo descendente de Adão, cheio de crise. Agora, quando eu nasço de novo, o Espírito passa a habitar minha vida, eu vou viver cheio de Cristo. Pergunta para e aí, está em crise ou está em Cristo? Pastor, hoje está bom, vamos orar. Amém. Posso ir um pouquinho mais? Romanos 10. Como é que a gente nasce de novo? O homem mestre na lei de Moisés, que era Nicodemos, homem experimentado, estudado, faculdade, pós, doutorado. Esse cara era... Como assim, Jesus? Não estou entendendo. Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe, já sou velha, minha mãe já morreu, nem está mais. Como é que eu vou entrar na barriga dela para nascer de novo? Para entrar no teu reino? Falou, não, não entendeu nada. O que nasceu da barriga da mãe é a vida biológica. Agora, aquele que nasceu do Espírito de Deus, ele recebeu uma nova vida. E como é que a gente nasce de novo? Romanos 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares quem? Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para o quê?
para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o nascer de novo é tão simples e tão curto, gente, que a distância, a medida da vida eterna que está entre a boca e o coração, não dá 30 centímetros. Tem gente que sai daqui do Brasil, vai lá para a Índia para achar o Deus dele, vai para não sei aonde lá, Machu Picchu, lá Peru, e vai atrás das filosofias, das ideologias, porque ele está buscando o autoconhecimento, querido. Mas antes de você buscar o autoconhecimento que é lícito, que é bacana, que é bom, você precisa buscar o conhecimento do alto, o conhecimento de quem te criou, o conhecimento de quem te fez, que te formou, que quer estar presente na tua história. E ainda mais quando você vencer a morte através do que Jesus fez por você na cruz ressuscitando, você vai ter a vida eterna. E como é que eu busco o conhecimento do alto? Não tem jeito, tem que ler. Falaram, o pastor falou, Deus vai chegar naquele dia e vai dizer para ti, como que não leu? No Brasil a gente, graças a Deus, por enquanto ainda tem essa liberdade de nós prestar culto, de a gente poder ler a Bíblia, seja na praia, seja na praça, seja no estacionamento, seja aqui dentro. Tem países que não podem, a Bíblia é proibida, é pena de morte, porque o diabo sabe o poder que tem nessa palavra. Ele já foi vencido pela palavra. Vou repetir para você e para ele que está lá fora: você já foi vencido pela palavra, e a palavra é Cristo na nossa vida, e nós teremos a identidade de filhos amados de Deus, para viver e reinar em vida através dele. É pela fé que nós nascemos de novo. Sabe com que idade eu nasci de novo? 16 anos, um gurizão, perdido, sem identidade, morrendo de medo de morrer, estava com depressão, síndrome do pânico. A insuficiência de Cristo, 3 horas da manhã, falou de Jesus para mim. Eu falei: eu creio nesse Jesus que não está mais pendurado no madeiro, numa religião, mas que ressuscitou, e Ele vai salvar a minha vida e vai me curar da depressão. Fazem mais de 33 anos que Jesus me salvou. Jesus é muito mais que emoção, gente. Jesus é muito mais do que arrepio. Jesus é o poder de Deus que transforma por meio da sua palavra. Nós temos que crer na palavra. Não foi Jesus que venceu a Satanás pela palavra? Sim ou não? Sim. João 1, 12 e 13. Vai anotando aí. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Ó, como diz o pessoal ali de baixo, do Rio do Sul. É assim? Mas a todos quantos o receberam, aceitaram, creram em Jesus, deu-lhes o poder, o quê? De serem feitos filhos de Deus. Outras versões vai dizer assim: receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, e a obra que Ele realizou na cruz, nós saímos da condição de Adão, de condenação para a morte, e passamos a viver a posição de justificação, salvos em Cristo. Você entendeu? Pergunta para o teu irmão: tu está condenado ou está justificado? Tu ainda é escravo ou tu já é filho? Isso faz parte da nossa nova identidade. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente, ou seja, um ser vivo com emoções, pensava, tinha vontade. O último Adão, quem que é o último Adão? Jesus. A nova aliança, porém, é espírito vivificante, ou seja, o espírito que está vivo. Então, antes de crermos em Jesus, nós tínhamos apenas alma e corpo. Por isso nós éramos dominados pelas nossas vontades próprias, paixões, nossos olhos. Foi assim que Adão e Eva caíram. Mas quando Jesus veio e nos deu o seu Espírito, agora nós passamos a ser Espírito. Por mais que eu ainda tenha um corpo e alma, agora Deus se conecta conosco, Deus se relaciona conosco, é com o nosso Espírito. Mas nós não vemos, pastor, claro, é invisível para nós. Mas se você já crê em Jesus, o teu Espírito já está pronto. É Ele que se relaciona com Deus. E aí nós temos que viver essa vida nova, essa novidade de vida, e aprimorando, desenvolvendo, aperfeiçoando a nossa vida espiritual. E isso vai trazer saúde também para a nossa alma e consequentemente também para o nosso corpo. E o que o nosso espírito se alimenta? Jesus fala para o diabo: nem só de pão vive o homem. Pão vai alimentar o carne, o físico, mas a palavra de Deus vai alimentar e sustentar o nosso espírito. Efésios 2,19. Essa bota na NTLH, esse menino. Olha que coisa linda. Portanto, vocês os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Diga para o teu irmão: você faz parte da ornana de Deus. Fomos adotados, fomos amados, fomos aceitos, fomos recebidos pelo nosso Pai. E hoje você faz parte da minha família. Não é só judeu que é povo de Deus. Nós, como igreja, fazemos parte da família de Deus. Amém. Você crê nisso? Amém, eu creio. Enquanto o pessoal do louvor está subindo, eu quero concluir lendo com você o texto base do nosso mês, que é 2 Coríntios 5,17. Esse até o final do mês vai estar de cor e salteado, hein? Vou chegar no último domingo, eu vou tirar o... como é que chama? O tema? A prova com vocês. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, posicionamento. Onde é que está? Eu estou em Cristo. Tem gente que está dentro de uma igreja, mas não está em Cristo. Às vezes a gente acha que o culto acaba quando o pastor diz: vai na paz, Deus abençoe a tua semana. Ai, graças a Deus, acabou, vou para cá. Na verdade, o culto vai começar agora. Porque o culto é a nossa vida. Aqui você só recebe instrução e ferramenta para viver o culto no decorrer da semana, lá no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho. Diga para o irmão: o culto não acaba. A entrega, a adoração, a gratidão, a meditação, ela é a vida. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
O diabo, como acusador, ele vai querer prender a tua mente, os teus sentimentos, as coisas passadas. Preste atenção nisso. Mas você vai declarar essa palavra sobre a tua vida. Assim como Jesus declarou para o tentador, falou: cara, está escrito, eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eu estou em Cristo posicionado, eu não estou debaixo de culpa, condenação, mas eu sou a justiça de Deus sobre a terra, eu sou filho amado, assim como Jesus, e eu vou andar a minha vida pela fé no Filho de Deus. Que essa palavra e essa instrução possa entrar e remoer durante todo o decorrer da tua semana. Por isso que é importante você anotar e chegar em casa, ler de novo, reler, estudar, depois vai estar no YouTube, veja de novo, para você fazer parte do teu espírito, entrar nas tuas entranhas, para você viver de fato, de verdade, a sua nova identidade. Feche os teus olhos. Por um instante, curva a sua cabeça. De repente, assim como Jesus, você está passando por um deserto. Mas esse deserto que você está passando, de repente não foi o Espírito Santo que te levou. Foram os problemas da vida mesmo. É as lutas, é as guerras, são as oposições. Por quê? Porque o diabo quer distorcer quem você é. Ele quer desconstruir a tua identidade em Deus. Mas eu louvo a Deus porque nesse mês de maio nós iremos construir, baseados na palavra de Jesus, essa nova identidade espiritual. E a mesma voz que ecoou no céu quando Jesus saiu daquela água do Rio Jordão, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Você é filho amado. Você é filha amada. E esse deserto não será para te matar, te destruir, mas esse deserto vai te fortalecer. Porque a Bíblia vai dizer em Lucas 4 que quando Jesus sai dos 40 dias do deserto, ele sai cheio do poder do Espírito. Quando eu sei quem eu sou, eu vou viver o poder do Espírito sobre a minha vida. Eu vou andar sobre as tempestades. Eu vou ter uma confiabilidade no amor de Deus que nada e ninguém vai poder me separar dessa intimidade com meu Pai. Por isso, com os teus olhos fechados, eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo em voz alta assim: Senhor Deus, nesta manhã eu abro meu coração para que essa nova identidade que só Jesus pode nos conceder, eu venha vivê-la na sua totalidade. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que Ele está vivo e Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Entra, Jesus, no meu coração e me dá uma vida nova, porque eu creio no meu coração, eu estou confessando com os teus lábios Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra, Jesus, na minha vida. Eu quero viver a minha nova identidade de filho, filha amada do Pai. Me faz viver os melhores dias, semanas, meses e anos da minha história na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.